Fala galera, boa noite amigos, boa noite mestre Fernando, boa noite mestra Carol. E aqui fazer um agradecimento e compartilhar a minha primeira experiência de facilitação realmente online, né, de forma consciente, responsável. E essa foi uma atividade que eu comecei já a pensar lá durante o nosso curso, e aí queria deixar aqui um agradecimento especial aos meus amigos Fabrício e Fernanda, né, que toparam viver a experiência e trouxeram muito insight, como todo o grupo também, né, para essa atividade, tá? Bom, então compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, né? O canal de comunicação era o Meet, não era o Zoom, e eu tinha 30 pessoas para viver uma experiência, para aprender um pouquinho sobre o mural, utilizar ele e também sobre processo criativo, tá? Então, para mitigar um pouco essa questão, né, de trabalho em grupos, eu resolvi dividir em três turmas de 10, tá? Mas mesmo assim, uma quantidade até significativa para trabalhar em conjunto. Bom, seguimos o protocolo, né? Fizemos a abertura, o acolhimento inicial, teste de som. E aí, como é importante, eu tinha uma pessoa que estava me ajudando quando alguém tinha algum problema técnico, né? De ficar só no chat ou abrir um outro canal, até elas para se ambientarem, tá? Então, legal ter esse apoio da parte técnica. E como eram 3 turmas no mesmo dia, tinha que ser uma coisa um pouco controlada, porque senão podia estourar muito tempo, tá? Foi legal isso. Tinha um pessoal de back-office para me ajudar na parte técnica. Bom, então começamos o processo, fizemos o acolhimento, fizemos o centramento, apresentamos facilitadores, falamos da nossa agenda, falamos do nosso propósito, tá? E, enfim, fizemos toda aquela parte inicial e eu dei uma visão geral sobre o processo que a gente ia viver, o processo criativo, né? Algumas etapas de mapear a realidade, gerar ideias, materializar, validar e também aceitação. Então, dei modelos mentais, enfim, dei um panorama bem sucinto, mas uma visão geral sobre o processo criativo. Bom, dado isso, nós começamos as atividades na ferramenta. Então, eles foram por mural, a gente começou com um check-in, e aí, para efeito de estrutura, eu já meio que separei 2 grupos, né? Então, coloquei os nomes dos grupos, os nomes das pessoas nos grupos, para que eles já comecem a se ambientar, porque haveria atividades que eles iam trabalhar todos juntos, 10, e atividades que, hora 5 iam estar operacionalizando e o outro grupo dos 5 iam estar escutando, tá, e observando, e depois eles iam inverter de papéis. Então, eu fazia essa troca usando o mesmo canal de comunicação. Foi a forma que eu encontrei para que eu pudesse exercitar o trabalho em grupo e o grupo conversasse, né, mas de uma forma um pouco mais organizada e não deixasse abertos os 10 microfones. Beleza. E aí eu ensinei um pouquinho sobre como usar o post-it, usar os ícones, e eles foram brincando e eu perguntando como é que eles estavam se sentindo. Durante as atividades, o Zoom ele tem até uma opção para compartilhar o som do principal facilitador, né? Do host principal. No caso do Meet não tem. Para equacionar, eu baixei um programa que é o Voicemeeter, que é uma mesa que faz a mixagem dos sons. Então aqui eu consegui programar para que a saída do meu computador fosse gerenciado por esse software. E aí eu conseguia tocar música e fazer com que essa música chegasse até nos grupos, né? Enquanto eles estavam praticando. Dava um exercício de eu trocar o canal de áudio lá no Meet, né? Mas, beleza, deu para funcionar minimamente, né? Então, meio que o host facilitador virou meio que um DJ facilitador e operador também das ferramentas, né? Beleza. Depois que eles fizeram check-in, a gente perguntou como que eles estavam se sentindo, eu fiz um momento também
de abrir o microfone e conversar com eles, né, para criar um pouco dessa relação emocional, desse raporte com eles, tá? Beleza, fechado isso, e eles acharam que foi legal, divertido, já essa primeira impressão, a gente foi para a fase de mapear a realidade. Eu trouxe uma experiência já de persona, então eu li as características dessa persona e as necessidades e dificuldades que ele tinha, e eu já trouxe também um desafio, né, que era garantir a qualidade da compra do sapato da internet, tá? Bom, então, primeiro, eles geraram post-its de forma aleatória, não estava organizado assim, tá? E dei um tempo para eles, todo mundo juntos. Aí eu pedi para que dê orientação para que eles organizassem esses post-its por afinidade, tá? E aí eu dei 5 minutos para cada grupo. Então eu falei, grupo 1, agora vocês olham para o que está escrito e comecem a organizar pela afinidade dos contextos dos post-its, tá? E aí vocês vão conversando entre vocês e vão dando dica. Olha, ó, tô colocando esse tema aqui, esses post-its desse tema aqui. E se já tiver um tema, vocês já vão nominando esse tema para o pessoal poder saber, né, se organizar. Então, um grupo agora vai conversar, abre um microfone, o outro fecha, vai ficar escutando e quando der os 5 minutos, então inverte. O grupo que estava operando fica escutando, fecha o microfone, e o grupo que estava ouvindo, então começa a operar e abre os microfones. E foi assim que aconteceu essa atividade, minimamente. Depois que eles organizaram e consensuaram os títulos das categorias, eu abri a votação, e fantástica a votação, né, gente? Putz, grilo. Abri a votação, eles votaram, e o grupo que teve maior quantidade de votos foi para a priorização, tá? Teve casos em uma das turmas que deu empate em 2 categorias, aí eu abri a votação de novo com o voto até dar o desempate. Então, votação muito prática, muito rápido, vale a pena a gente executar. Bom, depois que eles geraram, teve a categoria priorizada, eles foram para o intervalo, tá? Então, deu um intervalinho de 10 minutos e eu, junto com os patrocinadores, fomos identificar quais são os problemas, os desafios desse grupamento que eles gostariam de trazer para que eles gerassem ideias. Então, teve grupos que a gente gerou 2, teve grupos que gerou 4, teve grupos até que eu fiz uma votação dentro das categorias, né, para ver quais eram os desafios que eles achavam. Enfim, fui experimentando em cada grupo. Mas de forma que eu tinha de 2 ou até 4 desafios dentro da atividade de geração de ideias, tá? Bom, aí voltaram do COF, do pit stop hidráulico, e eles fizeram uma vivência de geração de ideias. Eu usei o brainwriting, tá? E para fazer um aquecimento inicial, eu coloquei uma pergunta descomprometida, disruptiva, né? De que maneira nós podemos ajudar dar banho no cascão, a Mônica dar banho no cascão, e colocando os atitudinais. Olha, a quantidade aqui importa, de julgamento, né? Pode pegar carona, diga não, agora é a quantidade que a gente quer. E aí eles foram gerando, foi bem divertido, é bem legal, né? Depois eles fizeram uma etapa de brainwriting, aí sim com as perguntas, né? Então, eu fui dando comando, olha, agora vamos responder a pergunta 1, tá? Então, eu vou dar um tempo, né? E de que maneira nós podemos, por exemplo, criar uma experiência de experimentação online. Vamos lá, pessoal, que mais? Olha, pode drone. Então, eu dava os estímulos, né, para ele, teletransporte, tal. E depois fomos para outra pergunta, né? E, em certa medida, num dos grupos, eu usei uma técnica que a gente chama de força bruta, que é empoderar eles, né? Então, falou, ó, agora stop, imagina agora que você é o Zuckerberg, né? O que ele faria para resolver esse problema? Ah, olha, o Steve Jobs ressuscitou. O que ele faria para resolver esse problema? Ah, agora você ganhou um dia na Disney e vai poder ficar com a lâmpada do Aladdin. O que você pediria para o gênio? Uma forma de você dar empoderamento, colocar eles em outros modelos mentais para gerar mais ideias, tá? Teve um grupo que eu fiz essa técnica. Bom, eles geraram as ideias, tá? Aqui, nesse caso, a gente não fez um diagrama de afinidade para organizar, tá?
por conta do tempo, poderia até ser feito, mas aí eu abri a votação, eles priorizaram as ideias, tá? As ideias que foram mais priorizadas, eu vim para um segundo exercício aqui, que é a matriz de priorização. As ideias mais priorizadas, então eu falava assim, qual tem maior importância na perspectiva da visão do cliente e qual tem mais facilidade de implementação na perspectiva de tecnicamente factível, né? E a partir daí eu chamei, abrindo como se fosse um focus group, que eu via perguntando e eles me falando, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, tem muita importância, é mais fácil, onde que tá bom aqui e tal. Então eu chamei essa responsabilidade para organizar esse diagrama, tá? Bom, uma vez que a ideia priorizada foi definida, então eu levei ela, tá, para fase de prototipação. Como experiência aqui, eu dei o Slim Canvas, né, que fala qual que é o problema, qual que é a solução, quais são os benefícios e os resultados, como a gente pode medir os resultados, tá? Então, eu trouxe a ideia, que é a principal solução aqui, eu trouxe o de que maneiras que estimulou a geração dessa ideia, como a visão do problema, e aí eu fiz um brainstorm, né? Olha, quais são os benefícios? E aí o pessoal foi gerando post-it, tal. E aí depois eu perguntei, bom, beleza, como que nós vamos medir se essa solução está entregando esses benefícios? Vamos lá, gera post-it, tarará. Eles geraram, né? E aí eu abri a votação, dei 4 votos para cada um, 2 para votarem nos benefícios e 2 para votarem nos resultados. E aí ficou evidenciado quais eram os benefícios que, na visão do grupo, aí era todo mundo, né? A visão do grupo era mais ressaltado e qual indicadores era mais ressaltado, né? Bom, aí fechou a parte de atividade, né? Nós fizemos mapear a realidade, gerar ideias e prototipar. Eles iam ter uma lição de casa, né? Que eu deixei pro dia de hoje e de amanhã, que era de fazer a validação, né? Aí eu fiz 2 vídeos, eu vou depois compartilhar no grupo, dando dicas sobre como montar roteirização, como dar dicas de apresentador, para eles olharem para esse canvas e contar uma história, né? E então, sobre storytelling, então tem alguns vídeos aqui, alguns vídeos também da visão geral, e a ideia é que eles vivessem a experiência da entrevista e voltarem para deixar os feedbacks dos principais insights, né? Insights que poderiam ser coisas que eles não tinham percebido, mas era relevante para o cliente, que às vezes iria revisitar geração de ideias, ou até mesmo o Slim Canvas. Então, criar essa experiência para eles, né? De validação, prototipação, até chegar na aceitação. E para fechar, eu usei o W3, né, que eu gostei bastante quando a gente usou na oficina, perguntando, o que aconteceu até agora, o que foi visto, qual que é o nosso propósito. Era ensinar algumas... como utilizar minimamente o mural, né, com alguns elementos, e também aprender um pouco sobre o processo criativo, né? Então, e aí, que mais? Como que foi essa experiência? Foi legal, né? Não foi? Deu risada e tal, né? E aí, nesses momentos, então, colocava musiquinha. É legal ter uma musiquinha, uma trilha sonora, né? Tô montando as minhas trilhas sonoras para cada fase, né? Etapa do processo, é bem legal. E aí, usei essa técnica, né? Para ajudar. A ferramenta, né? O Voicemeeter. Depois eu perguntei, e daí, né? Por que isso é importante? Quais são as suas perguntas sobre o processo que vocês não entenderam, gostariam de saber mais, tal. Porque nós vamos fazer um fishbowl na sexta-feira sobre processos criativos, independente se é design thinking, estrutura libertadores e tal, e também sobre storytelling, e como eles viveram a experiência da entrevista. Então, aqui fica algumas perguntas do processo, e para fechar, eles estão... nós perguntamos, né? Eles estão num processo, né, de desenvolvimento de PITs e tal, e o que esse aprendizado leva? Porque eles não tiveram uma experiência seguindo técnicas, ferramentas, foi um pouco solto. E eu entrei no meio do processo, né, para complementar e ajudar, enfim, né, sem atrapalhar. Então, a ideia é que a gente trouxesse essa experiência e eles também pudessem deixar esse feedback,
tá? Uma coisa legal também que eu estou usando, né? Aí depois a gente voltou, né, pro auditório e tal, e aí fizemos um fechamento, tiramos foto, né? E foi bem legal os feedbacks, né? Outra coisa que eu estou experimentando aqui, para deixar registrado, ao invés de usar a câmera do computador, eu baixei um Droid Scan, vou baixar aqui, né? Que, que, que eu estou usando o meu celular para fazer essa captura. Então, tá bem legal essa experiência aqui, tá? E também, assim, o que eu fiz? Vou mostrar rapidinho aqui. Para iluminação, né? Eu tô montando, eu pus uma luz aqui, né, na minha frente, e os dois computadores, né? Então, um eu ficava olhando para o mural e no outro eu vi o pessoal lá na tela, né? Então, foi bem legal essa experiência, pessoal. Beleza? Então, pô, registrando aqui, deixando minhas contribuições, como foi a experiência, depois eu posso falar o que os bastidores deu errado também, né? Mas, assim, gratidão, Fernando, Carol e toda a turma aí por ter me oportunizado, né, viver a experiência com vocês e a confiança ter se desenvolvida e a gente tá aqui nessa pegada, beleza? Gratidão, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.